A minha infância, abrindo caminho por entre as pedras. São precisas muitas voltas para completar uma vida. Era nisso que eu pensava quando de férias descia às ruínas da Nazaré e olhava ao mar. Não sei quando fiz o juramento comigo mesmo, talvez tenha sido naquela tarde em que quase morri. Tinha então 10 anos de idade, era um miúdo que nada havia visto do mundo e pouco, muito pouco sabia nadar. Mas isso não impediu que, impelido pela coragem de criança, me aventurasse mar adentro como se de um grande nadador se tratasse. Foi aí que percebi que a vida é efêmera e que só pode ser vivida com a inocência infantil. De mim para mim, dou tudo por tudo. Entrego o jogo, arrisco e volto a arriscar. Ali com as cartas na mesa, vivo da intensidade de me entregar inteiro ao momento. Depois, como tudo o que é feito de limites, tudo o que se quer sofregamente, enjoo. A vida tratou de fazer as escolhas por mim. Agora, nos meus 64 anos de idade, percebo que tem sido sempre assim, década a década, reinventando-me. Com tantas voltas, descobri que não se vive uma só vida, mas um mosaico de nós mesmos que compõe quem somos. O caminho foi traçado, e como um completar de um ciclo, regresso ao sítio de onde parti com mais rugas, mais velho e pesado, mas com o mesmo espírito que tinha quando aqui passava férias e uma vez quase morri. Nesse dia, deixei de ser a criança saudosa do pai e tornei-me num menino empreendedor, trabalhando o meu sustento partindo pedra na estrada. Foi essa a minha primeira metamorfose. Muitas outras se seguiram. Longe de casa, o outro mundo. Quando penso nas voltas que dei para chegar até aqui, não consigo deixar de esboçar um sorriso por esta montanha russa repleta de surpresas que tem sido a minha vida. A vida tem destas coisas. Quando pensamos que já não podemos mais, que chegamos ao fim, ela reinventa-se e nós fazemos do caminho um percurso totalmente novo. Quando soube que iríamos emigrar, pensei que o mundo chegara ao fim. Era como na madrugada em que o meu pai partiu para o Brasil. Também agora tudo mudou, sem aviso prévio. A mim, custou-me muito a diferença cultural, o deixar o meu mundo seguro por um universo totalmente desconhecido. As novas realidades que viria a conhecer eram, nesta altura, inimagináveis. Se eu, uma criança moldável, cheia de genica e em plena idade de descoberta, me sentia vassalado com tamanha mudança, como se terá sentido a minha mãe? Uma jovem adulta que tudo o que conhecia era a nossa aldeia, a nossa terra, algumas idas à Nazaré e a Fátima, mas as pessoas adaptam-se. Disso tenho a certeza, uma das poucas que tenho na vida. Rapidamente a realidade estranha, entranha-se, torna-se no nosso cotidiano, no nosso novo normal. E esta era a realidade do nosso povo, de grande parte das gentes lá da terra, a maioria iletrada que nunca haviam saído do seu distrito, muito menos de Portugal. Vivíamos assim, num Portugal rural e pobre, de saloio, dizem alguns, autêntico, defendem outros. Fosse o que fosse. O que esta terra tinha de único e seu, também o tinha em difíceis condições e em falta de oportunidades. A maioria dos imigrantes vingou onde se plantou e com esforço semeou os frutos que hoje colhe, como uma reforma confortável e filhos estudados e criados com outras condições de futuro. Agradeço aqui o esforço desta gente, dos meus pais e seus amigos, da comunidade e da resiliência humana. Quem sabe como teria sido as nossas vidas se tivéssemos ficado? O trabalho precoce, o abandono dos estudos e a violência policial. Estar aqui de férias em casa dos meus pais fez-me recordar do que foi viver com eles e de como os conflitos de adolescente e quase homem na altura foram inevitáveis. Pensei que nunca nos fôssemos entender, sobretudo eu e o meu pai, cujos os feitios são muito parecidos e, portanto, mais desafiantes. Não podia estar mais longe da verdade. Tudo passa, e há fases na vida que são como rituais de passagem. Penso que é necessário confrontar o pai, a autoridade, o conhecido, para que se possa limitar um caminho próprio por barreiras nossas. Sem conflito, não haveria evolução, diz-se.
Não foi só a nossa relação que evoluiu, foi o mundo em si. Quando me perco nas minhas memórias, não posso deixar de notar uma evolução também no rigor moral das coisas. Enquanto observo os protestos de George Floyd em todo o mundo, não posso deixar de notar a mudança das percepções. Não sendo preto, nem oriundo dos Estados Unidos, lembro-me da forma brutal como a polícia canadiana, por um equívoco, encostou os canos das suas armas à minha nuca quando eu tinha apenas 15 anos de idade. Isto, hoje em dia, seria inadmissível, penso eu, ou pelo menos censurável, espero. Recordo também de como, nesse mesmo tempo, um amigo de 15 anos de idade namorou com uma mulher de 32 anos de idade. Nessa altura, não se falava de pedofilia nem de abuso e talvez um miúdo de 15 anos fosse mais inocente, mas mais maduros do que os de hoje em dia. A verdade é que não nos escandalizávamos com as diferenças de idades, mas se fosse ao contrário, se fosse uma menina de 15 anos de idade com um homem de 32 anos de idade, acredito que houvesse mais julgamento. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia Camões. Nem sempre é assim. E a retitude ética e moral com que se vive uma vida, essa é de valor imutável e vários já o vieram provar. Eu tenho a sorte de ter conhecido um desses raros exemplos, o Sr. Karl Bach, que sobreviveu ao Holocausto, reencontrou a fé e se tornou rabino, uma fonte de inspiração da qual ainda hoje vou bebendo. Quando o meu coração, de partido, deixou de existir. Este capítulo é para mim o mais difícil da minha vida. Posso fazer várias retrospectivas e ver os incidentes por vários prismas. Contudo, o que não posso é esquecer a dor que este período me causou. É daqueles clichês que, escutados repetidamente, perdem sentido, mas eu sou quem sou devido ao que passei. Foi aqui que, para mim, tudo mudou. As aventuras que a vida nos prega, os altos e baixos profissionais, tudo não é comparável à dor de um amor, um coração partido, a perda de um filho e o arruinar de sonhos. Este tipo de dor é uma dor tão profunda, tão particular, que não faz sentido sequer a tentar explicar. Cada um tem a sua sina. Viver em arrependimentos é a mais dura delas. Eu tenho poucos, graças a Deus, mas os que tenho estão todos neste capítulo da minha vida. Para o recordar, tento não me perder no buraco que criei. Esse buraco do desespero, uma vez aberto, fica sempre latente em nós. Eu tento recordar os eventos, as lições que aprendi, mas com cuidado, sempre de pé, à beira do precipício, agarrado firmemente ao presente, um lugar que conhecia em mim, escuro, só, um inferno pessoal e ao qual pretendo nunca mais voltar. Curar a dor. Disseram-me uma vez que é nas alturas difíceis que se vê de que é feita uma pessoa, que é na forma como reagimos à adversidade que nos definimos. Eu, aqui parado, relembro-me de como foi importante para mim este tempo. Não que queira lá voltar, nem que não tenha arrependimentos. Como já disse, para mim, este foi o grande arrependimento da minha vida. Contudo, sei que foi aqui, nesta noite tão escura que soube que nunca fosse qual fosse a escuridão, perderia a minha luz. Por mais pequena que fosse, a chama da esperança nunca se apagou em mim. E foi isso. Eu tenho a certeza que me fez não perder o rumo, tentar encontrar uma solução e finalmente sair do buraco. Nós temos tendência para nos lembrarmos dos bons momentos, para focarmos-nos no bom da vida, mas creio que são os maus momentos que, em primeiro lugar, dão valor aos bons e, sobretudo, são eles aqueles em que temos verdadeiramente o poder de escolher. É nos maus momentos que podemos tomar o destino nas nossas mãos e sermos quem e o que queremos ser. Vivendo com segredos. O mais difícil de estar em baixo é não sermos capazes de nos reconhecermos quando nos vemos ao espelho. Sem conseguir enfrentar quem fosse, tive de aceitar a vergonha do meu primeiro fracasso profissional logo após ter lidado com tão grande perda emocional e pessoal. Parecia para mim que o destino me punha constantemente à prova. Agora, aqui, sentado à borda da água na arrebentação da praia de Nazaré, reflito.
Com o caderno na mão, onde aponto estes meus escritos e me recordo da vida que vivi, percebo que a vida deve ser encarada como as marés, às vezes cheia, às vezes vazia. É preciso abraçar e seguir o impulso, tal como o mar faz na areia, derramar-se à confiança de que algum efeito surgirá. Fiz várias tentativas ou investidas, se o preferirem assim chamar. Muitas foram pouco planeadas, impulsivas, inocentes ou gananciosas, mas foram feitas por bem, colhendo vida e fazendo-me feliz no encanto e desencanto de viver. Vive-se cada canto da casa ou da fala com igual magia, e por ambos se quer paz. Não me arrependo do que vivi, do que aprendi e do que ensinei. Não me arrependo muito menos das tentativas e erros que seguem nas memórias. Tenho orgulho por ter feito o meu caminho, dono de mim e acreditando profundamente nos meus instintos. Cavalgando pela cidade. Se o mundo fosse uma concha, eu seria um caracol. Um caracol daqueles que aproveita o melhor que a casa lhe oferece e depois parte para outra. Dizem que a vida é feita de experiências. Eu nunca tive medo de tentar. O que tenho medo é de permanecer estável, parado, sempre no mesmo lugar. Há tanto para viver que os anos de vida ficam sempre aquém, seja qual for as contas que faça. Encontro as conchas vazias na praia, pego-as nas mãos, recordo-me de quando, por causa de um anúncio de televisão, acabei metido no negócio de passeios de charretes. Devo dizer que talvez hoje não fizesse as coisas da mesma maneira, sobretudo teria mais em conta o bem-estar animal. Mas falamos do princípio dos anos 90, onde as coisas eram de facto muito diferentes. Fico contente que estejamos a evoluir e as consciências a expandirem, e fico mais uma vez grato pelas oportunidades que a vida me deu. Da vida imobiliária à política. Por muito que tenha circulado na vida, nunca perdi a minha essência nem a minha coragem para o risco. Neste sentido, passam pela minha memória as inúmeras aventuras profissionais em que estive metido. Com alguns momentos de aflição e seguindo a máxima do sonho americano ou da vida de imigrante, nunca baixei os braços, trabalhei com o que pude e consegui manter a cabeça à tona da água, fossem quais fossem as circunstâncias. Agora, relembrando os momentos mais atribulados, esboço um sorriso pela comicidade da vida e por coisas que me pareceram tão importantes serem hoje em dia risonhas. O que sei é que, revendo a vida, vou descobrindo o desabrochar de uma nova sementinha que se vai instalando no meu coração. Alguns destes projetos e, sobretudo, o ramo imobiliário ainda estão presentes na minha vida e foram o virar da página para um novo Herman, que lentamente se foi envolvendo na comunidade, na política, para ir chegando lentamente ao trabalho de se dar, ajudando, vendo e promovendo os outros. Mas vamos lentamente, tal qual como o caminho que se foi fazendo, desbravando esta viagem e agora no retiro dos meus dias, dar-lhe sentido. Movido por uma causa. Perguntei-me se havia ou não de referir este capítulo da minha vida. Embora se prenda com uma situação política particular da Câmara de Montreal e de uma certa administração, acho que, em primeiro lugar, este foi um episódio marcante do qual tirei algumas ilações. Em segundo, porque foi aí que percebi o papel do sujeito anónimo e do poder que ele tem. Todos nós podemos mudar o mundo em que vivemos e devemos. Devemos estar envolvidos e não nos calarmos perante as injustiças. Podemos e devemos, sobretudo, pertencer. Estar atento a quem nos rodeia e às suas dificuldades. Somos seres empáticos e é esta empatia que nos faz mais fortes. A revolução não vai passar na televisão, dizem alguns. Se sim ou não, não me parece que essa seja a questão. A questão é que a revolução do nosso dia-a-dia que compõe a nossa vida, a nossa história e o nosso país é feita por gente anónima. Vários que prefazem uma multidão. Também assisti durante este capítulo da minha vida ao unir de várias comunidades de minorias, aqui em Montreal, que ao colocar as suas diferenças de lado, se juntaram por uma causa comum. Não é de mim fazer política.
Estive envolvido neste episódio mais por acaso do que por motivação ideológica ou partidária. Não estive nem quero vir a estar. Para mim, o poder não diz nada, mas diz sim a nossa capacidade de nos organizarmos e de querermos mudança. Penso muitas vezes em todos os anónimos deste mundo que estão por detrás de grandes e pequenas revoluções, que nunca se calem. O momento da viragem. Não esperava que as coisas caminhassem nesse sentido, mas a vida é feita de surpresas e, na verdade, não teria a mesma graça se assim não o fosse. O que começou como um grito de revolta, uma contestação sobre um abuso de poder, acabou transformando-se numa breve intervenção minha na vida política da cidade. O interesse dos específicos não é muito e os pormenores desfazem-se na memória. Para mim, o que ficou dessa experiência foi o descobrir de como a máquina política funciona. Como fantoches nas mãos dos mídia, representamos papéis pré-estipulados, alimentados por arquétipos do inconsciente coletivo. Existe o bom, o mau e o vilão. Ter algum sucesso na vida parece levar-nos diretamente para o lado dos maus e dos gananciosos. Eu, por ser senhorio e proprietário de alguns apartamentos, fiquei rotulado como ganancioso, de extrema-direita e que apenas me importava com os ricos, o que não poderia estar mais longe da verdade e dos princípios que me fizeram candidatar. A imersão neste mundo mostrou-me como a proximidade do poder é tentadora e muda as pessoas. Também eu fiquei tentado a vangloriar-me no meu ego e logo percebi como a política não foi feita para mim. Agora, visto à distância, parece-me uma bênção ter perdido as eleições. Conto este momento não para entrar em especificidades locais, mas porque foi catalisador de muito do que sou agora. A mensagem que quero aqui deixar vai muito além das fronteiras e prende-se com a importância de filtrar o que se lê, o que se ouve e em que se acredita. Numa época de fake news e de jornalismo sensacionalista, há que ter em conta as fontes. Não que eu seja contra o jornalismo de todo. O que se passa é que a massificação da opinião torna-a mais redutora. O mundo não é preto ou branco, nem as pessoas se reduzem a uma só camada. É preciso se informar para combater os fenómenos de facilitismo populista que se vê nascer um pouco por todo lado. Vendendo paixões. Todo este livro, e mais não seja o meu percurso, tornou-se para mim um relembrar de que tudo é possível, desde que haja vontade, empenho e trabalho. Toda a minha vida tem sido isto, um cai e levanta consecutivo em que vou aprendendo as lições que são precisas para subir mais um degrau desta escada que se sobe em espiral. Neste capítulo, eu reuni uma fase da minha vida em que provei de tudo isto. Fui contratado para um trabalho numa grande corporativa sem que tivesse preparação para tal, só devido ao meu empenho e entusiasmo. Trabalho no qual fui premiado consecutivamente. Depois disso, não só continuei a prosperar no ramo, como encontrei novas paixões e investimentos. Mergulhei a fundo na causa que apoio e descobri que quando se vende algo em que se acredita, a venda é certa e fácil, porque o nosso entusiasmo, a nossa verdade, fala por si. Vender paixões não é trabalho, é partilha. Foi nesta máxima que o meu mundo se expandiu e pude, graças a Deus, desenvolver e ver florescer projetos em que acreditei de corpo e alma. Partilhar a esperança, o calor, o amor. Seja o nome que se dê ou onde esteja associado, a partilha é o que importa e é, acredito, o que dá sentido à vida. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é uma ilha. Define uma meta, acredita e faz acontecer. Não te contentes com menos e faz agora. Às vezes chove. Por vezes o impensável acontece. Melhor dizendo, o impensável sempre acontece. Por vezes pode parecer um presente vindo das trevas, não desprezando os sentimentos de quem sofre, já que as tragédias sim acontecem, percebo cada vez mais que cada viragem, cada desafio, pode ser uma bênção disfarçada de catástrofe. Aprendi a manter a calma sempre que vejo uma onda nova aproximar-se da costa.
De nada me serve espernear ou afundar-me num pranto de desespero. Ninguém se quer afogar com água pelo joelho, mas isto acontece com mais frequência do que é esperado. E acontece porque nos perdemos na nossa dor. Não vemos para além dos nossos medos, esquecendo-nos de manter a cabeça à tona da água e de respirar. Só respirar. Abraçar a mudança é algo que se aprende com prática. Primeiro é preciso aceitar e perceber que tudo tem o seu ciclo, largar o que não nos serve mais e estar pronto para outra. Foi isso que fiz, mais uma vez. Tempos conturbados. A década entre 2010 e 2020 foi de tempos conturbados para mim. Foi uma década que, vista agora com algum distanciamento, me pôs à prova. Pôs-me à prova não só em termos financeiros, como também me obrigou a enfrentar-me e a reinventar-me sucessivas vezes. Foi, sobretudo, por questões alheias à minha vontade e onde percebi que não temos o controle de nada à nossa volta. A ilusão de controle prende-se com demasiadas variáveis para que se possa estruturar um plano e acreditar piamente nele. Foi uma década em que aprendi que existem jogos sujos e que a alma, pelo menos a minha, não está à venda. Que não é o dinheiro que nos traz sonhos tranquilos ou paz de espírito. Foi também uma década em que me dediquei à restauração com o sonho de construir um futuro juntamente com os meus filhos, mas na qual aprendi que nós, pais, só os podemos ajudar e dar o nosso melhor, mas que eles, os filhos, viverão a sua vida e farão as suas escolhas. Além disso, existem problemas de força maior que podem mudar o rumo de uma vida. Seja saúde ou questões logísticas do Estado, devemos estar sempre prontos a aceitar o imprevisto. É isso que define a vida e o bem viver. Aceitar que as coisas mudam e que a mudança pode ser boa. Não podemos viver presos no medo. Devemos sempre arriscar, comparecer ao que a vida pede de nós e dar o nosso melhor. Fazer o nosso trabalho, aceitar o que nos é pedido e desejar que a sorte esteja do nosso lado. Encontrando-me com as minhas raízes e com uma nova paixão, a minha pátria. Janeiro de 2020. A vida corria bem, mas sentia-me cansado de trabalhar continuamente durante 50 anos. Era tempo de pôr-me em perspectiva e refletir sobre o que verdadeiramente importa. Para mim, a resposta era clara: as minhas raízes e família. Por isso, me encontro aqui, em Portugal, a rever o filme da minha vida e o meu protagonismo em tudo isso. Ver os nossos pais envelhecerem é um processo que nos coloca em causa, que nos faz questionar as nossas escolhas. Dei por mim a querer aproveitar o meu tempo, o tempo que me resta com eles. Não por eles, mas por mim. Estar por perto enquanto lidam com os seus problemas de saúde e aproveitam o fim dos seus dias não é para mim uma obrigação, mas uma bênção. A vida não dura para sempre e é importante estar lá para quem se quer. Uma coisa especial de se estar em casa é esse sentimento de que o passado e o futuro fazem sentido em conjunto. Estas ruas que atravesso são as mesmas onde cresci e nas quais estão presas as minhas referências. Ao passá-las, penso nas milhares de interações que vivi, no impacto que tiveram na minha vida e na dos que me rodeiam. Para mim, o valor da vida está em se dar, está nos outros e no que se deixa para trás. Senti necessidade de parar e refletir sobre o sentido de tudo. Um sentimento que se torna mais prevalente conforme se envelhece. Ao ver-se a vida a ir embora, os dias a fugirem-nos das mãos, paramos e perguntamos: será que aproveitamos? Fizemos o que viemos cá fazer? Deixamos o mundo melhor ou pior do que o encontramos? Vamos ser sinceros, já vivi uma grande jornada. São quase 7 décadas que me deixaram bastante material de reflexão. Altos e baixos, falhanços e sucessos, lições aprendidas, mas o que fazer com a energia que me resta, agora que estou na altura da reforma?